Heidegger ele está, de uma certa forma, fazendo uma reflexão, uma discussão a respeito do ser e do ente. Então, nessa frase, nós já falamos, a palavra a, né, do verbo haver, a palavra a, ele diz respeito, na filosofia heideggeriana, acerca do ser. E a palavra algo diz respeito ao ente. Então, o que Heidegger está falando? Que a discussão deve se estabelecer, deve se propor a partir da análise do ser, certo? Não a partir da análise dos entes, mas o que é que traz os entes à existência. Então, nós falamos sobre uma diferenciação ontológica que ele estabelece entre o ser e o ente. Esse é algo extremamente estabelecido na sua filosofia. O ser é o fato de haver ente, ou seja, é o fato de existir algo, e o ente são as coisas que existem, são as coisas que se apresentam, é a presença, é aquilo que eu e você percebemos no que diz respeito às contingencialidades do mundo. Todos os seres contingentes são, de uma certa forma, entes, na perspectiva de Heidegger. Portanto, o ser é o que permite com que o ente seja, né, ou exista. O ser é anterior ao ente. O ser é uma discussão pelo fato de haver entes. Essa é a reflexão de Heidegger, né? Então, nós primeiro diferenciamos quem é que se interessa pelo ser e quem é que se interessa pelo ente. Nós abordamos que o ente é coisa que cientista. O ente é que se ocupa, objeto de análise do cientista. Então, o cientista vai se ocupar do ente, ele vai discutir o ente, ele vai analisar o ente, ele vai descobrir as características do ente e as suas circunstancialidades, os seus conceitos, as suas definições. Agora, o ser, na perspectiva de Heidegger, é algo que deve ser objeto de pesquisa do metafísico, né, do filósofo ou do teólogo, como ele vai propor um pouco mais à frente. E aí, existem 3 níveis dessa ontologia heideggeriana, nós abordamos isso também. Existe o nível ôntico, ou seja, é o estudo dos entes como eles são, é o cientista que faz essa análise dos entes como eles são, a partir das suas características intrínsecas a elas próprias. Então, o nível ôntico é coisa de cientista, certo? Por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo que eu utilizei nas outras aulas, é o que diz respeito ao corpo humano, por exemplo, né? É o que o médico legista faz na sua análise a respeito do corpo humano, a sua constituição, seus sistemas, respiratório, sistema digestório, sistema nervoso e tal. Aí existe um segundo nível ontológico que o nosso amigo Heidegger propõe. É interessante observar que esses conceitos estão no livro, ele não explica, mas eu vou explicar para vocês, certo? Esses níveis de ontologia, ele vai jogando como se já fossem pressupostos dados e como se você já soubesse, e quando você lê o livro, você fica boiando, porque ele não dá explicação desses conceitos. Então, o segundo nível de ontologia heideggeriana é o nível da ontologia fundamental, que é o estudo do ser. E aqui é uma questão extremamente interessante, porque é aqui que os filósofos começam a discutir a respeito do porquê que as coisas que existem, ou seja, o que é que traz à existência essas coisas, né? Qual é o ser que permite com que as coisas sejam? É uma discussão da filosofia, da metafísica, começa lá com os cosmológicos e tal. Então, o estudo do ser, nós falamos que é coisa do filósofo, é coisa do metafísico, ou seja, o ser é o que permite com que esse ente seja, né? Esse ente apareça. E a conclusão, claro, que os filósofos, os metafísicos vão chegar, é de que isso é um mistério, certo? É um mistério. Raramente eles vão, de uma certa forma, conseguir dar algum tipo de descrição a respeito do ser. Eles chegam a um tipo de compreensão, chega no momento em que eles falam, olha, o ser é coisa, é um mistério, não tem como explicar, não tem, né? Não tem como explicar. Eu usei até a poesia de Rimbaud, quando ele fala, né, numa frase da sua poesia, olha, a rosa é sem porquê, né? Por quê? Porque a rosa é um mistério. Por que a rosa é? A rosa é um mistério. Você pega a rosa, você dá na mão do cientista, o cientista vai secar a rosa, vai olhar as pétalas, as contingencialidades, circunstâncias, se é angiosperma, se é gimnosperma e tal, e não sei o quê, constituição das folhas, a sua seiva e tal. Isso é coisa de cientista, mas ele nunca vai perguntar do porquê que a rosa é. Porque o dia que ele perguntar o porquê que a rosa é, ou seja, o que permitiu que essa rosa
estivesse aqui na minha frente, ele deixa de ser cientista e passa a ser metafísico, passa a ser filósofo, certo? Então, esse é o nível da ontologia fundamental, é aquele que vai discutir a respeito do porquê que as coisas existem, o que é que as coisas, por que elas são trazidas, né, à própria realidade, como elas são trazidas à própria realidade, o que permite com que essas coisas sejam. E aí nós falamos acerca de uma terceira constituição, ou terceira característica, ou terceiro nível de ontologia que Heidegger propõe, que é, de uma certa forma, uma busca por respostas acerca do ser. Então, nesse estágio de reflexão, nós saímos das contingencialidades dos entes, certo? Do nível ôntico, que vai, de uma certa forma, se ater à análise acerca do próprio ente, nós avançamos um pouco mais, subimos a nossa reflexão, nós evoluímos um pouco a nossa elaboração intelectiva e começamos a refletir acerca do ser. Mas, ao propor respostas, nós concluímos, né? Os filósofos concluíram que, na verdade, o ser é um mistério. Você não consegue compreender o porquê que as coisas existem e o que é que essas coisas foram, ou como que essas coisas foram trazidos à própria existência, né? Por que há algo no lugar do nada? Ou seja, o que permitiu com que esse algo que aí está, seja qual algo for, seja qualquer tipo de objeto, né, circunstancial, material, que seja, qualquer ente, por que esse ente está? O que é que trouxe à existência esse ente? Essa é o ponto de investigação de Martin Heidegger. E aqui é um ponto extremamente importante, por quê? Porque Heidegger, ele parte do pressuposto de que na sua reflexão, né, existe a possibilidade de que, na verdade, ele não venha a compreender o que o próprio ente é, certo? Ou seja, existe o fato de que quando você começa a investigar o ente, na limitação no que diz respeito ao ente no campo da ciência, você vai, inclusive, conseguir chegar a algum tipo de conclusão acerca da constituição dos entes. Mas o que permitiu com que esse ente fosse, o que trouxe à existência esse próprio ente, não está no campo da reflexão de Martin Heidegger, quando ele aborda que os cientistas que se ocupavam a respeito dessa análise, né, ou que tinham a responsabilidade de fazer essa reflexão, não fizeram, e se limitaram à própria constituição do ente. O filósofo que tinha como objetivo dar uma resposta ao ser, também não conseguiu e chegaram à conclusão de que isso era um mistério. Então ele vai avançar. O que o nosso amigo Heidegger vai propor? Ele vai propor, ao invés de atribuir o mistério acerca do ser, é que se analise justamente a perspectiva do que é o ser. E aí ele propõe um terceiro nível de estudo a respeito da ontologia, o que ele vai chamar de nível ontoteológico. E quando ele aborda a questão do nível ontoteológico, ele está abordando a perspectiva de que existe também um outro grupo de pessoas que vai propor uma reflexão acerca do ser. Como o próprio nome diz, ontoteológico seria o estudo do ser a partir de Deus, né? Tel, Deus, logia, estudo. E o que Heidegger está falando? Olha, o nível ontoteológico é coisa de teólogo, certo? É um teólogo que vai, de alguma forma, tentar também propor uma reflexão a respeito do ser e tentar dar respostas a esse mistério. Respostas àquilo que os filósofos, que os metafísicos não conseguiram responder. Então, o que o teólogo vai propor segundo Heidegger? Ele vai atribuir esse mistério, né, ou seja, essa vinda à presença, quando você começa a fazer análise do ente, você sai do ente da sua reflexão e você vai fazer no estágio de evolução reflexivo, a abstração, e você chega à conclusão última de que o que permite com que as coisas sejam, na verdade, é Deus. Deus é aquele que permite com que as coisas sejam. Deus é que trouxe a existência das coisas, né? Você pega a rosa, você pega uma planta, você pega um dado objeto, você pega nosso ser, e quando você vai fazer uma análise anterior de origem, da gênese, o que você vai chegar à conclusão, de acordo com a ontoteologia, né? Os teólogos vão afirmar que, na verdade, esse mistério que a filosofia não conseguiu dar resposta, nada mais é do que Deus. Então, o ser surge como reflexão para, na sequência,
ele ser concluído no teu processo de análise em Deus. Então, na perspectiva de Heidegger, Deus é a causa dos entes, certo? A partir desse nível ontoteológico. Só que qual que é a grande questão? O que vai incomodar Heidegger? Qual que é a sua grande reflexão, né? A partir desse pressuposto? É de que em algum momento, aparentemente, a ontoteologia, que vai tratar também da metafísica, mas vai chegar a uma resposta que é Deus, parece que ele resolveu o problema, né? A impressão que dá é que a metafísica da ontoteologia resolveu o problema, né? Porque ele vai, na verdade, falar, olha, é Deus. Deus é a origem de todas as coisas. E aí Heidegger vai falar, tá vendo? Parece resolver o problema, mas não resolveu. Não resolveu por quê? Porque, na verdade, o ser surge como reflexão para ser mergulhado em Deus, e você, então, agora, você chega a uma conclusão lógica a respeito de Deus, ao mesmo tempo em que você não reflete sobre o ser. Como que foi esse processo da vinda à presença? Então, Heidegger lança mão de um outro conceito aí, é o que ele vai chamar de o esquecimento do ser. Então, a ontoteologia, na sua análise metafísica, ao buscar a compreensão do ser em Deus, ele traz o ser à discussão para rapidamente tirar o ser da discussão e agora refletir sobre Deus. Então, na perspectiva de Heidegger, houve um esquecimento do ser, de modo que a gente fica com os entes que Deus trouxe à existência, mas o meio pelo qual as coisas veio a existir já não é mais objeto da reflexão. Então, na perspectiva de Heidegger, o que rola aí, né, embora pareça ter resolvido o problema, o que se encontra novamente é justamente o esquecimento do ser. Bom, na medida em que o metafísico desloca o ser para Deus, a questão do ser acaba não ficando ou não sendo resolvido novamente. E aí, qual que é a proposta de Heidegger? Nós temos que retomar a perspectiva da reflexão do ser, ou seja, como que nós podemos retomar a perspectiva da reflexão do ser. Primeira coisa, nós temos que partir de onde nós estamos, nós já falamos acerca disso, certo? Onde nós estamos. Heidegger vai afirmar que o mundo em que nós vivemos é o mundo da técnica. E aí surge um outro problema, por quê? Porque o mundo da técnica também não faz a análise a respeito do ser. No mundo contemporâneo, nós não fazemos a análise acerca do ser, certo? Na verdade, o mundo da técnica, ele vai, de uma certa forma, estabelecer um esquecimento do ser em razão de uma vida prática utilitária e de buscas de explicações simplórias que se limitam a explicar o princípio utilitário de todas as coisas, mas não reflete sobre o ser das coisas. E uma vez que você, no mundo da técnica, se ocupa com a utilidade, ou seja, isso é útil para quê? E você parte de um pressuposto, né, simplesmente prático e não reflexivo a respeito do ser, você esquece novamente a discussão do ser. Pelo menos lá atrás, né, lá na metafísica, em algum momento aparece a reflexão do ser e desaparece em Deus. Mas agora, na técnica, né, o ser nem aparece na discussão. Você está discutindo acerca da utilidade dos entes, mas você não está discutindo acerca do próprio ser. Por isso que Heidegger fala que o mundo da técnica é o esquecimento do esquecimento. Se na metafísica você esquece do ser para atribuir a Deus a reflexão, mas em algum momento, entre que por um pequeno espaço de tempo, houve uma reflexão acerca do ser, no mundo da técnica, que é o nosso mundo atual, sequer essa reflexão pode, de alguma forma, aparecer. Bom, qual é a proposta de Heidegger? Né? A proposta de Heidegger é retomar a discussão a respeito do ser, né? Sem que, todavia, passe-se pela ciência, que vai se ocupar do ente, ou passa-se pela religião, que vai atribuir a Deus. Então, nós ficamos aqui, novamente, a filosofia trazer a discussão metafísica a respeito do ser, certo? Ou seja, ele propõe uma reflexão sobre ele propõe uma reflexão afirmando que o ser deve ser analisado, deve ser refletido, deve ser pensado a partir de onde o homem está. Então, o que Heidegger está propondo? Olha, nós temos que refletir a respeito do ser. No entanto, a nossa reflexão acerca do ser deve partir de onde o homem está. E onde o homem está? Na vida, certo? Está na vida, está no nosso cotidiano. Nós estamos aqui, existindo. Portanto, é a partir daqui, dessa bagaça chamada vida, que deve haver, de uma certa forma, uma análise a respeito do próprio ser. Bom,
Heidegger ele vai afirmar que a reflexão acerca do ser deve partir das nossas experiências existenciais, certo? As nossas experiências existenciais. Nesse sentido, Heidegger está afirmando que a análise acerca do ser deve partir justamente da onde o sujeito está, e não apenas da onde o sujeito está, mas do que o sujeito sente ao longo da vida. É uma análise sobre as experiências existenciais, ou seja, é o que eu sinto no processo da minha própria vida e no exercício da minha própria vivência, né? Essas experiências, como nós já abordamos, Heidegger afirma que são 3, tá? Pode até haver mais, mas Heidegger ele reduz a 3 essas experiências. Ele fala acerca do tédio, da alegria e da angústia. Tédio, alegria e angústia. Nós já havíamos abordado a respeito do tédio, só uma palavrinha rápida para que a gente possa concluir a aula de Heidegger. Ou seja, Heidegger ele vai propor uma reflexão sobre essas experiências existenciais a partir de onde nós estamos. É o mundo da nossa vida, mas, no entanto, a nossa vida está nesse mundo que ele vai denominar de mundo da técnica, certo? E o que é que nós encontramos no mundo da técnica? Então, uma primeira palavra sobre a primeira experiência existencial, que é o tédio. Tédio. Você sabe que é o tédio, nós já falamos, tédio é aquele momento em que você chega a uma determinada conclusão de que as coisas não existem como um princípio utilitário e você sente, de uma certa forma, uma falta de perspectiva e significado de mundo e de existência. Você experimenta o tédio, quando você percebe que as coisas não têm utilidade, né? Ou seja, ele vai propor uma reflexão. Quando é que a gente experimenta o tédio? Quando nós refletimos o porquê das coisas. Experimentamos o tédio quando nós pensamos a respeito da utilidade das coisas. Nós experimentamos o tédio quando nós perguntamos para que serve, né? Esses entes para que serve? Para que serve isso? Para que serve aquilo? Para que serve X? Para que serve Y? E aí, na perspectiva heideggeriana, os entes, eles são úteis, ou seja, o seu princípio utilitário está numa cadeia de necessidade utilitária, certo? De uma necessidade prática. O que Heidegger está propondo? Que cada ente que existe em função de um outro ente. Ou seja, um ente é útil para outro ente, que é útil para outro ente, que é útil para outro ente. Então, o princípio de utilidade das coisas no mundo da técnica é estabelecido a partir de uma perspectiva no que diz respeito a aquilo que esse ente que existe se estabelece a partir do seu próprio sentido utilitário, né? A utilidade de algo é em função do outro. A utilidade não é em função de si mesmo. Eu dei até o exemplo acerca do colírio. O colírio em si, ele não serve para ele mesmo, não está nele, não se encerra nele a própria utilidade. A utilidade do colírio está no olho, certo? A utilidade do olho está em enxergar o mundo, a utilidade do mundo é enxergar o quê? E aí você vai fazendo uma análise, né? De A serve para B, que B serve para C, que C serve para D, que D serve para E serve para F, e a gente vai numa cadeia utilitária onde uma coisa tem um princípio de utilidade em função da outra coisa, certo? Quando é que o tédio se estabelece, então, na nossa vida? Nós experimentamos o tédio em razão de que, no processo em que nós fazemos a análise da utilidade do mundo, da utilidade das coisas, nós chegamos a uma conclusão que essas coisas, na verdade, não têm um fim último, ou seja, não servem para nada, certo? Não servem para nada. Então, a conclusão que nós, segundo Heidegger, quando nós experimentamos o tédio, diz respeito a um momento em que nós percebemos que a utilidade das coisas é inútil, certo? É inútil. Ou seja, os entes, eles são úteis, eles não são úteis em si, eles são úteis entre si, né? Nós afirmamos que um ente, ele é útil em função do outro, de modo que, só que quando você faz uma análise da cadeia utilitária, a conclusão que você chega é que a cadeia utilitária é inútil em si mesmo, né? Vamos imaginar que você pensa, olha, A é útil para B, que é útil para C, que é útil para D, que é útil para E. Aí você pergunta, mas E é útil para quê? Você fala, não sei. Você fala, é verdade, o E não tem função para nada, o E não significa nada. Quando você fala que o E não significa nada,
Os entes utilitários anteriores, D, C, B e A, perdem o seu sentido de existência. Então você percebe que você está existindo e que você existe numa cadeia de funcionalidade utilitária, de consumo, seja de existência, seja de experiências que você tem com relação ao mundo que há, a esse mundo que está, que você, quando faz uma análise a respeito do porquê que as coisas estão, você conclui que, na verdade, nada é útil, tudo é inútil. E aí nós demos o exemplo de o quanto que nós, nesse momento, também não discutimos a respeito do ser, justamente porque nós percebemos que todas as coisas que existem não existem em função do nada. E nós nunca perguntamos o porquê que as coisas existem. O ser nunca se apresenta, né? Quando é que o ser se apresenta? Aliás, ele não se apresenta. Nós só percebemos o ser quando os entes são tirados dessa cadeia utilitária. É isso que Hardy está falando. Quando você analisa um ente dentro de um princípio utilitário, numa cadeia utilitária, você não discute a respeito do ser. Quando é que nós vamos, de uma certa forma, perguntar por que que isso existe? É somente quando nós percebemos algo fora da sua cadeia utilitária. O exemplo que eu dei na última aula foi a de um artista polonês que pegou uma locomotiva que estava numa rodoviária, certo? Aliás, pegou uma locomotiva que estava numa estação ferroviária e lá, dentro da sua cadeia utilitária, ninguém nem reflete, nem pensa a respeito do ser da locomotiva. E o que o artista polonês faz? Pega a locomotiva, tira da sua cadeia utilitária, das estações, onde ninguém o percebe, e coloca no Museu do Louvre. Quando as pessoas vão entrar no Museu do Louvre e dão de encontro com aquela locomotiva, tem uma pergunta, por que essa locomotiva está aí? Aí, nesse momento, você discutiu, pensou, refletiu acerca do ser, certo? Então, quando é que o ser se apresenta? Somente quando ele é revelado fora da sua cadeia utilitária, como a locomotiva sendo retirado pelo artista da sua cadeia utilitária da estação ferroviária e sendo posto no Museu do Louvre. E qual é o tédio? Quando que nós experimentamos o tédio? É quando nós percebemos que as cadeias utilitárias dos entes que existem, na verdade, não existem em função de algo maior, existem em função de si mesmas. E nós chegamos à conclusão de que, numa análise a respeito do próprio ente, de que, na verdade, essa cadeia utilitária não é útil em si mesmo, não tem uma finalidade em si mesmo, certo? Não serve para nada. Então, quando você percebe e faz uma investigação acerca da utilidade fim, né? A utilidade última, você percebe que lá no fim você não tem utilidade nenhuma, é inútil. Então, o que você experimenta nesse momento é o tédio. A reflexão sobre o ser só vai surgir quando algo fora dessa cadeia utilitária acontece. Do contrário, a sensação existencial sempre será o tédio. Bom, aí nós falamos acerca da alegria. O que é alegria? Vou repetir o que nós já abordamos nas aulas anteriores. Para Aristóteles, a filia, certo? A alegria na presença. Spinoza é a passagem para um estado mais potente do próprio ser, né? Mas para Heidegger, a alegria é uma sensação boa, certo? Alegria é uma sensação boa que você sente no momento quando o mundo que você se encontra, o mundo com o qual você tromba por aí, não foi enquadrado nas suas classificações dentro de uma cadeia utilitária dos afetos no instante do encontro, né? Então, é o momento em que você encontra um mundo e antes de classificar, de enquadrar, de pegar esse mundo e colocar na sua cadeia utilitária de classificações, seja afetivas ou seja utilitárias, o que você experimenta ou o que você pode experimentar é a alegria, né? Eu dei o exemplo da última vez quando você encontra alguém que você gosta, né? Você está andando na rua e você está com uma expectativa enorme de encontrar alguém e esse alguém que você acha que vai encontrar daqui 3 dias, daqui 3 horas, daqui 4 horas, no meio da rua você tromba com essa pessoa, você encontra com essa pessoa. E quando você vê essa pessoa, aquele instante, antes de você racionalizar o encontro, antes de você pensar, né? Você fala, o que esse cara está fazendo aqui? O que essa menina está fazendo aqui? O que essa garota está fazendo aqui?
Esse momento, esse instante é o que Heidegger vai chamar de alegria. Essa sensação boa nesse instante. Antes de você classificar e enquadrar essa pessoa nas suas cadeias dos afetos, das emoções, racionalizado aos horários, você vai lá no relógio, nossa, mas eu só ia encontrar depois e tal. Não, antes de tudo isso, antes de toda experiência na sua relação com o mundo e a classificação e o enquadramento do mundo na sua cadeia utilitária. O Heidegger vai falar, olha, esse momento anterior é um momento a respeito em que você sente alegria porque você descobriu o ente, você se encontrou. É neste momento anterior que você se encontrou com o ser e você então se alegra, certo? O que você experimenta é a alegria, essa sensação boa do encontro com o mundo, quando este mundo ainda não foi classificado nas suas cadeias utilitárias, cuja utilidade existe em função de uma outra coisa, certo? Então, o instante do encontro com alguém que você gosta, um instante em que você recebe algo que você gosta, né, no mundo, seja qual mundo for, qual ente for, no momento do encontro anterior à classificação, à conceituação, à categorização, é o que Heidegger vai chamar de alegria, essa sensação boa. Né? Eu me recordo que eu falei isso já, um amigo meu mora em Londres, gosto demais dele, um amigão, e ele falou para mim que ele viria para o Brasil de férias, e aí eu tava, né, eu falei, mano, ele falou para mim que vai vir tal dia e tal, não sei o que, vai me ligar quando chegasse no Brasil e nós íamos nos encontrar, bater um papo, matar saudade e tal. Aí eu tô com a minha filha na padoca, aqui na minha cidade, comprando uma pizza, estamos aguardando uma pizza no balcão, e de repente eu olho pro lado e vejo o meu colega vindo pro caixa pagar, e ele não me viu. Quando eu vi ele vindo, aquela sensação de frio, eu falei, porra, Marcos, o que você tá fazendo aqui, cara? Né? Por quê? Porque eu tava esperando ele me ligar quando ele chegasse no Brasil. Ele falou que ele faria isso. E de repente eu encontro com ele numa pizzaria, velho. Né? E aí, aquele momento que eu me alegrei, né? Antes de falar, caramba, Marcos, o que você está fazendo aqui? Aquele momento é o momento da alegria. Depois, justamente, eu coloquei ele dentro de uma cadeia utilitária dos afetos, porque eu saberia, né? Você começa a pensar, nossa, ele falou para mim que estaria tal dia, mas agora é tal hora, hoje é dia tal, ele, né, adiantou, e você começa então a tentar compreender e racionalizar todo esse processo. Mas antes de toda essa racionalização, né, de classificações ordenadas a respeito dos encontros, dos eventos, o que você sente é este momento, esse instante de alegria, né? Este momento aí é essa sensação boa que Heidegger vai chamar de alegria, que é justamente no instante em que você descobre que algo apareceu para você, que o ser se apresentou a você, certo? Isso é alegria. Essa alegria é a segunda experiência existencial que Heidegger propõe. Ele propõe uma terceira, qual? A angústia. O que é a angústia? Quando é que nós experimentamos a angústia? Segundo Heidegger, a angústia ela é experimentada quando você passa a olhar para o mundo. Quando você olha para o mundo, você contempla o mundo, tudo o que você vê, tudo o que você contempla, você não contempla, você não vê por si só. Você não vê um ente separado e isolado de todo o resto do mundo. Tudo que você vê a partir de um fundo, certo? Você percebe a partir de uma perspectiva de fundo, né? Eu estou olhando aqui, existe de uma certa forma o computador na minha frente, com a câmera, o notebook, atrás tem uma parede, atrás eu sei que tem uma cozinha, ou seja, tudo que está aqui na minha mesa tem de uma certa forma a sua existência vinculada e distinta de uma perspectiva de fundo. Ele salta aos olhos, né, sendo distintivo do fundo no qual ele está inserido, no mundo no qual ele está inserido. Né? Então, quando você estuda, você para analisar os entes, você vai discutir a respeito dos entes, né? Para tentar chegar a algum tipo de compreensão acerca do ser, do porquê que esses entes aparecem, e porquê que esses entes estão postos aqui a partir de uma perspectiva de mundo, qual é o fundamento, né? Aonde que essas coisas estão fundamentadas, né? Qual é o fundamento de todas as coisas, qual é a base sustentadora de todas as coisas. Heidegger vai afirmar que quando você olha e contempla o mundo a partir dessa perspectiva de fundo, você percebe
que as nossas percepções acerca desse mundo contemplado por nós, essas percepções sempre também estão amarradas numa perspectiva utilitária, certo? Mas quando nós investigamos essa cadeia utilitária, quando nós investigamos os fundamentos que estabelecem essa cadeia utilitária, a gente chega a uma conclusão de que, na verdade, não há mundo, não há nada, não há fundo, certo? Não há fundo. Tudo flutua. O mundo flutua. Se você for investigar os fundos, né? Atrás desse computador tem a parede, atrás da parede tem a minha cozinha, atrás da minha cozinha tem um vão, atrás desse vão tem a mesa, atrás da mesa tem a parede, atrás da parede tem um banheiro, depois do banheiro tem outra parede, aí depois da parede tem outro quarto. Se você for investigando o fundo do fundo, e depois o fundo do fundo, e chegar no fundo do fundo, o que você vai chegar é que lá no fundo último, não tem fundo. Certo? Não existe nada, não tem nada lá, o mundo flutua. Essa é a conclusão de Heidegger. E por que a gente experimenta angústia quando nós fazemos essa investigação? Né? De onde que vem a angústia? Para Heidegger, a angústia vem da constatação de que o mundo ele é contingente. A angústia vem no momento da constatação de que o mundo ele é contingente. E o que é contingência? Né? Ou o que significa ser contingente? É justamente aquilo que poderia não ser. E aqui nós estamos caminhando para o final da aula de Heidegger, porque o conceito da metafísica, né, quando nós paramos para perguntar o porquê há algo no lugar do nada, a resposta, como eu falei para você lá na primeira aula, é de que nós podemos chegar à conclusão que, na verdade, bem que poderia não existir nada. Poderia não existir nada. Por que algo no lugar do nada? Quando nós investigamos o porquê que o ser permite com que os entes sejam no lugar do nada, quando nós usamos e fazemos todo esse processo de investigação desses mecanismos das cadeias utilitárias, a conclusão que nós chegamos é que, na verdade, bem que pode não existir nada. Porque tudo que existe, existe em função de alguma coisa. Mas essa alguma coisa que existe só existe na sua função a partir da cadeia utilitária. E como nós vamos analisar os fundamentos da existência de toda essa cadeia utilitária, nós chegamos à conclusão que também não existe fundamento, tudo flutua, não existe nada por trás. E aí que nós experimentamos a angústia. Por quê? Porque nós percebemos que tudo que existe no mundo é contingente. E o contingente é justamente aquilo que poderia não ser. O contingente é o contrário do ser necessário. Certo? O contingente é o contrário do ser necessário. O que não é necessário é contingente. E o que é contingente não é necessário. Certo? Então, quando é que nós experimentamos a angústia? É justamente quando nós constatamos de que o mundo é contingente, que o mundo não é necessário, não tem fundamento de necessidade, ou seja, esse mundo flutua, não tem o porquê, não tem nem mistério, não tem nada. Certo? Tudo é contingente. A ação humana é contingente. A vida humana é contingente. O mundo é contingente. O mundo poderia não ser. Essa constatação justamente da possibilidade da existência do nada, né? Quando você percebe que o mundo não está amarrado em nada, em lugar nenhum, não existe fundo, não existe em cima, não existe para o lado, tudo que existe é uma eterna flutuação. Quando você chega a essa conclusão, o que você experimenta é a angústia. Essa é a angústia, né? Diria Heidegger, né? Se você nunca se angustiou com o mundo, pior do que nunca ter se angustiado com o mundo é nunca ter se angustiado com nada. Pior do que nunca ter se angustiado com o mundo é não ter se angustiado com nada, porque a vida humana, a partir de um processo da sua capacidade intelectiva, que é refletir acerca do mundo, o porquê das coisas e o ser das coisas, quando nós fazemos essa análise, nós chegamos a um tipo de conclusão qual, a vida é tão contingente que parece que não tem finalidade nenhuma, não tem utilidade nenhuma. A angústia é a constatação de que não há nada que fundamente o mundo. E tudo que existe, existe numa cadeia utilitária que não tem uma utilidade em si, não tem fundamento. Isso é a angústia. Você chega nessa conclusão que você experimenta a angústia. E é justamente a partir dessa perspectiva de angústia, da reflexão da possibilidade da não existência de qualquer fundamento que possa garantir a existência de todas as coisas,
é que vai dar base para a reflexão de Jean-Paul Sartre, lá no existencialismo do século XX, quando ele vai falar a respeito de que o ser e o nada, né? O livro dele, O Ser e o Nada, ele está discutindo a respeito aquele nada de Heidegger, né? Aliás, aquele nada de Jean-Paul Sartre, nada mais é do que esse conceito de angústia aqui de Heidegger, porque é Heidegger que é a base para a reflexão sartriana acerca do nada, do ser e do nada. Então, para a gente finalizar, o que o nosso amigo Heidegger está falando? Que nós precisamos trazer a reflexão do ser. Nós precisamos, em algum momento, refletirmos acerca do ser. Não a partir das suas cadeias utilitárias, porque quando nós pensamos o mundo a partir das cadeias utilitárias, o que nós experimentamos é justamente a angústia, né? Então, o que nós devemos é justamente refletir a respeito do ser. O sentido da nossa existência está na possibilidade da existência da reflexão acerca do ser. E na investigação acerca do ser. Não na sua conclusão, porque a conclusão justamente não é nada, né? Diria o professor Juliano. Mas sim, a partir de uma perspectiva de que, quem dera, já que o mundo não se fundamenta em nada e todo mundo estabelece a partir de uma cadeia utilitária que é inútil em si, que não tem utilidade em si mesma, que a gente possa em algum momento, conforme diz Heidegger, nesse mundo, experimentar a única sensação boa dentro de uma cadeia improdutiva e uma cadeia inútil, né? Uma cadeia utilitária inútil, que é a sensação da alegria. Que nós possamos ter mais momentos onde nós encontramos com o mundo e antes de classificar esse mundo, de categorizar esse mundo, de conceituar esse mundo, de definirmos esse mundo dentro de um gabarito conceitual de uma cadeia utilitária pré-estabelecida por nós possamos experimentar a alegria, essa sensação boa. Essa é a contribuição de Heidegger para a nossa reflexão no dia de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.